Olá, seja bem-vindo ao Papo com Especialista. No episódio de hoje, vamos falar sobre o ceratocone. Essa é uma doença ocular progressiva que causa o afinamento e a deformação da córnea, a estrutura transparente na frente do olho, responsável por focar a luz. Essa deformação faz com que a visão fique embaçada e distorcida, podendo evoluir com o tempo e, em casos graves, exigir transplante de córnea. Segundo a Sociedade Brasileira de Córnea e Banco de Tecidos Oculares, o ceratocone afeta cerca de 1 a cada 50 mil pessoas no Brasil. Embora rara na população geral, a doença é relativamente comum nos consultórios oftalmológicos, especialmente entre adolescentes e adultos jovens que buscam atendimento por alterações visuais progressivas. Entre os fatores de risco estão o ato de coçar os olhos frequentemente, o uso inadequado de lentes de contato e também o histórico familiar da condição. O Dia Mundial do Ceratocone ocorre em 10 de novembro e traz como objetivo alertar a população sobre a importância do diagnóstico precoce e também do acompanhamento oftalmológico regular. Para falar sobre o assunto, o convidado de hoje é o Dr. Álvio Shigematsu, médico oftalmologista da Faculdade de Medicina de Botucatu. Vamos então ao Papo com Especialista. O que é o ceratocone e como ele afeta a visão? O ceratocone é uma doença da parte da frente do olho, onde existe uma lente chamada córnea. Essa córnea, ela tem uma certa curvatura e naqueles pacientes que têm o ceratocone, essa curvatura ela vai aumentando progressivamente, ela vai ficando com o formato de cone e isso faz com que as imagens fiquem distorcidas e o grau aumente progressivamente. Em que idade a doença costuma aparecer? Ela é mais comum entre os jovens? O ceratocone geralmente começa na infância ou na adolescência. Ela pode ser mais frequente entre os 10 e 25 anos e depois dos 25 anos, por volta dos 30 anos, ela tende a estabilizar. Mas ela é muito frequente realmente na adolescência. Quais são os principais sintomas que podem indicar o início do ceratocone? O paciente com ceratocone geralmente é aquele paciente que nunca está muito satisfeito com os óculos. Ele vai frequentemente no médico oftalmologista e toda vez que ele vai lá, o grau aumenta um pouquinho, geralmente a miopia e o astigmatismo. Então a troca frequente de óculos, a insatisfação, ele nunca está com uma visão perfeita. Quando ele faz aquele exame de melhor esse ou esse, né? Geralmente ele não tem uma visão nítida daquelas letrinhas que o médico vai mostrando e realmente o embaçamento e o ofuscamento para as luzes é um sintoma muito frequente. Existe relação entre coçar os olhos e o desenvolvimento ou agravamento da doença? O coçar dos olhos é um ponto muito importante, tanto na origem quanto na piora do ceratocone. O ceratocone, ele afeta a córnea, que é como se fosse uma lasanha de colágeno, que tem várias camadas que estão firmemente ligadas por ligações físico-químicas. Quem tem ceratocone tem essas ligações frágeis, e isso faz com que haja um deslizamento, uma protrusão, né? Ela fica mais pontuda e mais fina. Tá? O coçar dos olhos, esse estímulo mecânico nessa córnea, que é uma lasanha meio molenga, faz com que essa protrusão, essa deformidade, ela aconteça mais rapidamente. Tá? Então, pacientes que têm ou o hábito de coçar o olho ou uma alergia ocular têm mais predisposição, têm mais chance, mais risco de ter tanto o ceratocone inicial quanto o avanço dele. O ceratocone tem causas genéticas? Muitos pacientes têm algum parente com ceratocone. Então existe uma predisposição genética sim, mas é frequente também aquele paciente que só coça o olho por uma alergia também apresentar o ceratocone. Existem algumas síndromes
que cursam com alterações do colágeno, lembrando que a córnea é principalmente feita por colágeno, onde esse colágeno tem alguma fragilidade e ela também tem essa deformidade progressiva. Algumas síndromes, como a síndrome de Down, também estão fortemente relacionadas à doença. Como é feito o diagnóstico do ceratocone e quais exames são utilizados? O diagnóstico começa com o exame oftalmológico. O oftalmologista geralmente suspeita do ceratocone quando vê que o grau de miopia e astigmatismo estão avançando muito rapidamente. Quando o astigmatismo é muito alto, o astigmatismo é a diferença da curvatura da córnea na vertical e na horizontal, nem sempre ela é esférica, né? Então, quando existe uma diferença muito grande de curvatura entre a vertical e a horizontal, o astigmatismo, esse é o astigmatismo, na verdade, né? O astigmatismo faz com que o médico suspeite dessa doença. Esse astigmatismo ele vai ser representado em alguns exames complementares, como a tomografia e a topografia. Tá? A topografia ele vai medir a curvatura anterior da córnea, da parte da frente da córnea. Tá? E a tomografia é um exame que vê tanto a parte da frente quanto a parte de trás da córnea. Ele consegue verificar se tem alguma alteração, tanto da curvatura quanto da espessura dela. E com isso fazer o diagnóstico dessa doença. Quais são as opções de tratamento disponíveis atualmente? O tratamento do ceratocone começa com a reabilitação da visão. A reabilitação da visão no paciente com ceratocone se inicia com a prescrição de óculos. Se a prescrição dos óculos dá uma visão satisfatória para o paciente, está tudo bem. Tá? Claro que se o ceratocone progredir, ou se o paciente não tiver uma visão boa com os óculos, às vezes é necessário uma adaptação de uma lente de contato. E no caso seria uma lente de contato rígida, aquelas lentes duras. Tá? Isso porque se a lente de contato for gelatinosa, ela vai acompanhar a curvatura irregular da córnea e aí não vai corrigir o problema. Muitas vezes a gente tem uma visão muito boa com a lente de contato dura. Existem vários tipos de lente de contato rígidas e geralmente, se o ceratocone não é muito avançado, a gente consegue devolver uma boa visão, até melhor do que a visão com óculos. Se o paciente tem uma curvatura muito grande, às vezes as condutas mais conservadoras, como o óculos e a lente de contato, não são suficientes. Nesses casos, a gente precisa fazer uma cirurgia. Tá? Existem dois tipos principais de cirurgia para o ceratocone, que seriam o implante do anel dentro da córnea, e o anel dentro da córnea tem o intuito de diminuir a altura desse ápice, dessa pontinha que está mais deformada. E em casos onde o anel não é possível, é necessário fazer o transplante de córnea. Em que casos o transplante de córnea se torna necessário? O transplante de córnea é necessário em todas as vezes que o paciente não consegue uma boa visão com óculos ou lente de contato e quando outras condutas menos invasivas elas são necessárias, como o anel. O que é o crosslinking e como ele ajuda no controle do ceratocone? O crosslinking do colágeno da córnea, ele é uma forma de enrijecimento desse tecido que é um pouco fragilizado por essas ligações fracas entre as camadas de colágeno. É aplicado uma gotinha de riboflavina, que é a vitamina B2, na córnea depois de ser retirado uma parte mais superficial, uma pelinha mais superficial. É aplicada essa gotinha para que ela fique mais sensível à aplicação de um raio ultravioleta. Esse raio ultravioleta vai fazer com que se criem ligações novas entre as camadas de colágeno e se fortaleça a córnea para que ela pare de progredir. Então a indicação de crosslinking não é para melhorar a visão, mas sim para diminuir a progressão da doença. Toda vez que a gente detecta uma progressão muito rápida e que vai talvez levar o paciente a uma cirurgia, a gente indica esse procedimento, que tem um sucesso muito grande, maior do que 90% na primeira aplicação.
Quais cuidados e hábitos podem ajudar a prevenir o avanço da doença ou evitar complicações? O primeiro passo para se evitar complicações do ceratocone é um diagnóstico precoce, né? Então, a gente tem a Sociedade Brasileira de Oftalmopediatria que indica o teste do olhinho dentro das primeiras 72 horas de vida. Esse teste deve ser repetido pelo pediatra ou pelo oftalmologista 3 vezes por ano nos 3 primeiros anos de vida. E depois é aconselhável fazer um exame completo de oftalmologia no oftalmologista dos 6 até os 12 meses de idade. Então, um segundo exame é feito entre os 3 e 5 anos e depois quando o paciente começa a ter que ler na escola por volta dos 7 anos de idade. Tá? Toda vez que a gente pega uma doença no começo, é mais fácil de a gente tratá-la. Tá? Então é importante o exame das crianças e adolescentes, principalmente quando eles estão se queixando de uma baixa visão na escola, no trabalho. E toda vez que a gente vê que um paciente está evoluindo muito rápido com óculos, a gente indicar, nós oftalmologistas, os exames complementares que são necessários para fazer o diagnóstico correto. Tá? E uma vez feito o diagnóstico, é necessário um acompanhamento para ver se ele não está progredindo muito rápido. E aí, nas progressões rápidas, a gente indica o crosslink para parar com a doença. Tá? E claro, evitar de coçar os olhos é uma das coisas mais importantes nesse tipo de prevenção. Agradecemos a participação do Dr. Alvio Shigematsu aqui no Papo com Especialista. Até a próxima. Tchau, tchau.